Pai do Senhor e queridos irmãos, gratos a Deus por mais uma oportunidade que Deus concede de estarmos reunidos mais uma vez e na nossa tradicional EBD. Em alguns minutos nós daremos início à nossa sexta aula, que vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus, tá certo? Então, em alguns minutos, terá aqui o nosso irmão Paulo Sérgio entrar juntamente com os demais irmãos. Você já pode ir compartilhando na rede social, nos grupos da igreja, convidando amigos, familiares, reúna sua família para junto conosco buscar o aprendizado da palavra de Deus. Não há nada mais maravilhoso, especial do que estarmos reunidos para aprender a palavra de Deus. Nós queremos nesse momento convidar a todos para os nossos cultos presenciais. Nós retornamos aos nossos cultos presenciais às quintas-feiras às 19 horas e também os domingos às 18 horas. Deus tem falado aos nossos corações. Hoje tivemos o nosso retorno do círculo de oração, bênção do céu, um momento muito maravilhoso, onde compartilhamos uma palavra de Deus para o coração dos nossos irmãos. É um momento de refletirmos em relação a tudo que está acontecendo e buscarmos a Deus para termos uma vida totalmente transformada pelo poder da palavra de Deus. Muita graça na sua vida, nas nossas vidas. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento, muito obrigado. Mais uma vez, Senhor, nos consegue estar na tua presença para falarmos e aprendermos da tua palavra, e ela sirva de alimento espiritual para alimentar a nossa vida, que venhamos cada dia buscar a comunhão com o teu Espírito Santo. E o Senhor tenha liberdade nas mentes de fazer a tua obra, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fique conosco nesta noite, nós pedimos mais uma vez no nome de Jesus. Glória a Deus. Bênção do céu. Louvado seja Deus. O Paulo aqui vai entrando. Nós iremos, nesse momento, iniciarmos a nossa lição. Essa lição que nós estamos estudando, nós estamos novamente estudando o segundo livro. Seria o terceiro, mas nós, pela questão que não tivemos o estudo desse trimestre presencial, nós resolvemos repetir essa lição nesse momento de retorno dos nossos estudos. Como ainda a nossa escola bíblica ela não retornou, irá retornar presencialmente as voltas aulas presenciais das escolas públicas e municipais. Louvado seja Deus. O da nossa lição diz assim: portanto, lembrai que vós, no outro tempo, eles gentios na carne, chamados de circuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, verso 11. Aqui Paulo, chamando Paulo mais uma vez. Glória a Deus. A verdade prática é sim. Muito bem. Pode, Senhor, Paulo. Pode ser, meu pastor. Boa noite a todos. Deus abençoe. Glória a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa EBD. A verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então,
nós tínhamos no passado os gentios e os judeus, né? Os gentios eram todos aqueles que não faziam parte da promessa, não faziam parte desse momento do chamamento do povo de Deus, que faziam parte da linhagem judaica. Essas nós enxergamos durante o contexto da própria palavra de Deus, e depois os gentios eles são agregados quando o próprio Paulo se levanta ali como apóstolo dos gentios, grande missionário, e a palavra de Deus tem mais ênfase entre os gentios. Outrora já não tinha tanta... O gentio não tinha tanta liberdade e era excluído dessa promessa. Nós falamos assim em relação porque a promessa primeiramente chegou a Israel. Nós conseguimos, já discutimos isso outras vezes, que o evangelho, a própria salvação, ela veio a todos, mas primeiramente chegou a Israel. Israel seria o principal responsável pela divulgação, por levar o evangelho, por tornar Deus conhecido entre as nações. E rejeitando Israel, no primeiro momento, essa responsabilidade, essa incumbência, foi trazido até os gentios essa responsabilidade de estar também incumbido de levar a pregação do evangelho, mostrando o Deus de Israel, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus único, Deus todo-poderoso, aquele que nós amamos, anunciamos, cremos e temos andado nas suas promessas. A nossa introdução, ela diz o seguinte: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então, nós conseguimos ver aqui no primeiro momento que antes, né, ele já fala aqui muito claro, antes da regeneração, antes deles serem agregados ao povo de Deus, eles experimentaram essa questão do distanciamento. Esse distanciamento que, no primeiro momento, para algumas pessoas, até já vi algumas pessoas dizerem que se Israel tivesse aceitado a incumbência, né, de levar o evangelho, os gentios não teriam recebido a promessa. Isso não é verídico, né? É equivocado para algumas pessoas que às vezes não estudam a Bíblia e muitas vezes não entendem a questão da expiação de Cristo na cruz do Calvário. Pai do Senhor, Paulo. Pai do Senhor, pastor. Estava meditando aqui nas suas palavras. Tudo bem, graças a Deus. Como foi o dia hoje? Cansativo? Corrido. Amém. Pela graça estamos aqui, né? Verdade. Muito alegre de estarmos, é muito bom estarmos reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, algo tão maravilhoso. E principalmente em dias que estamos vivendo de muitas catástrofes, desastres que têm acontecido no mundo afora, Deus possa ter compaixão e misericórdia. Paulo, fica à vontade, Paulo. Amém, meu. Estava meditando nessas suas primeiras colocações, né? A gente consegue ver de que essa questão do apóstolo Paulo ter sido levantado ali como o apóstolo dos gentios é porque verdadeiramente a gente compreende que havia uma urgência, né, em relação à pregação e à propagação do evangelho, né? Quando ali aqueles 70 são separados para uma tão honrosa missão, justamente levar as boas novas do evangelho, a gente vai ver que aquilo, né, e quando eles voltavam com alegria, dizendo até o próprio Cristo em relação aos demônios que lhes obedeciam, né? E a gente vê que existia essa urgência. Então, realmente, eu concordo com o irmão nessa questão
de que os gentios ali, eles não aceitariam, né, o evangelho por parte justamente daqueles que pudessem ser outros que levassem, a não ser o próprio Paulo, né? Por isso ele havia se levantado ali, havia feito Cristo ele o grande apóstolo. Mas eu concordo com o irmão, em relação ao evangelho ele seria pregado. Agora, o que a gente analisa realmente é a urgência que existia, né? E já na introdução, quando a gente vê aqui em Efésios capítulo 2, no verso 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Outras versões vão dizer: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, ao quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Que privilégio maravilhoso poder desfrutar dessas bem-aventuranças de Deus, né, da nossa parte, e poder de antemão ter sido escolhido como um povo, né, que iria ali formar uma unidade, ou seja, um único corpo, o corpo de Cristo, né, a igreja invisível do Senhor, né, com a perfeita comunhão, não tão perfeita assim quando olhamos com os nossos olhos, mas em perfeição quando Deus olha do alto e vê que pessoas com tantas diferenças, né, em meio a tantas desavenças, às vezes desaforo e tudo, mas Cristo reina em nosso meio e a gente consegue ali fazer com que essa harmonia possa gerir bem o corpo de Cristo, né, a qual fomos separados. Glória a Deus. O Verdade. nosso primeiro ponto ele vai tratar sobre chamados incircuncisão. Não era na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, né? Então, a gente vê a condição totalmente desfavorável do povo gentil quando havendo a necessidade que justamente fosse levantado um apóstolo na urgência da pregação do evangelho para este, porque existia essa urgência da parte de Deus, fazer com que aquele povo, né, em unidade, pudesse justamente propagar o evangelho. Havia essa urgência ali nos primórdios da igreja, né, e essa urgência ela ainda existe hoje, não com todas as categorias que nós vemos ali no início da implantação no ministério de Jesus e logo a questão da fundação do cristianismo, a gente vê que a pregação do evangelho ela sempre foi urgente, né? Então, o propósito da obra de Cristo pela salvação do homem, ela não se limita justamente à nossa doação, da nossa nova vida, assim individualmente, né, de homens, de mulheres, que anteriormente nós estávamos mortos, como descrito anteriormente. Então, o capítulo 1, que nós lemos de Efésios, sugeriu que o propósito divino ele vai muito além, né? E esta sessão ela mostra agora que ele implica trazer aqueles indivíduos, seja qual for a sua origem, né, raça, a união justamente do povo de Deus, né? A este respeito, tal propósito implica uma grande transformação na situação dos gentios e começa por mostrar qual era a real condição dos gentios no passado e justamente conclamando-nos a lembrar, e o texto diz lembrai-vos, né, justamente para dessa forma serem movidos ao amor e gratidão, reconhecendo justamente esse sacrifício perfeito de Cristo que nos alcançou. Somente através desse sacrifício de Jesus é que nós poderíamos ser tornados aptos para poder alcançar essa tão maravilhosa salvação e essa tão grandiosa graça de Deus. Glória a Deus. Verdade. O nosso primeiro subponto, ele vai tratar sobre o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, conforme descrito em Gênesis 17:12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos
gentílicos. A grande lição do apóstolo baseia-se na obra justamente expiatória de Cristo, que uniu judeus e gentio, formando assim um só povo, com uma só fé, um só Senhor e uma só comunidade, ou seja, a igreja. Esse ensino ele é fortalecido na carta que Paulo direciona aos Gálatas, quando ele escreveu que em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Então, esse é o privilégio dessa transformação maravilhosa que desce do céu para as nossas vidas. Somos feitos novas criaturas, né? Então, essa obra expiatória de Cristo nos proporciona isso, né? Essa mudança e esse retorno, né, de reestabelecimento de comunhão com Deus, né, não é as nossas obras que fazem com que isso seja possível, mas sim o único sacrifício perfeito, sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fazendo com que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Interessante o seu comentário em relação a essa conversão, né? Essa mudança de percurso depois que o homem aceita Cristo. Ele não, no primeiro momento, ele faz parte de um povo seleto, um povo exclusivo, é isso que a Bíblia fala, não menosprezando as pessoas, mas é uma seleção de pessoas que são, agora tem a responsabilidade não somente de levar o evangelho, pregar o evangelho, mas agora eles têm a responsabilidade peculiar de representar o reino de Deus. Então, cada um de nós que conhecemos a palavra, que nascemos de novo, somos um representante do céu. A Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores. Então, Amém. somos cooperadores, né? Como cooperadores, juntamente conosco, nos orientando, primeiro, que está nos trazendo a base principal, que é o Espírito Santo, que nos conduz, né? Nós falarmos hoje a parte no ciclo de oração em relação à questão de Jonas, lá no livro de Jonas, no versículo 2, quando Deus faz uma cobrança a Jonas. Fez uma cobrança a Jonas e manda, disse assim, Jonas, dispõe-te. Essa disposição, antes mesmo de Deus dar a missão para alguém, Deus entregar a responsabilidade de Jonas e a Nínive, depois ele nega, tem que chegar ao seu o percurso que Deus tinha traçado. Deus fez uma. Vamos dizer que Deus colocou ali algo diante dele. Dispõe-te. Ele estava dizendo naquela pequena frase: se disponha a me obedecer. Deixe tudo de lado, seus prazeres, tudo aquilo que você formatou na sua mente, e agora fique à minha disposição para que eu venha fazer a grande obra. Então, eu acho que é muito necessário, ou falo melhor, é indispensável que nós venhamos nos dispor a ser aquilo que pregamos e aquilo que Deus quer que nós venhamos ser. Glória a Deus, aleluia. Eu debatendo uma vez com um certo calvinista, e ele me relatou de que não existia um texto, né, de que pudesse fazer com que a teologia calvinista pudesse ser tão ressaltada como em relação a essa, de quando Deus ali, na vida de Jonas, praticamente o força a fazer tudo aquilo. Só que quando a gente visualiza isso somente com o nosso olhar, a gente não consegue compreender que o que verdadeiramente atraiu Jonas a Deus foi justamente o amor que Deus teve, mesmo nós sendo pecadores. Não foi uma predeterminação, né, anterior, uma predeterminação fatalística de Deus, de que Jonas seria, né, a pessoa que iria passar por todo aquele processo, iria ser engolida ali por um peixe e tal, toda aquela situação. Amém? Então, Deus, quando insistiu com Jonas, foi justamente pelo seu amor que ele teve quando nós ainda pecadores, e ele olhou do alto e viu que havia essa possibilidade de redenção e de salvação para a raça humana, né? Então, não foi uma predeterminação fatalística de Deus. E quando a gente vê de que uma pessoa transformada verdadeiramente ela consegue fazer a vontade de Deus, não por predeterminação, mas porque agora ela também ama
a Deus. O nosso segundo subponto trata sobre o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, conforme descrito em Êxodo 19, 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Jeremias 5:7, Oséias 4:14, Gálatas 5:19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Atos 11:3. Do mesmo modo que os gregos menosprezavam os que viviam fora de sua cidade, chamando-os de pagão, assim também faziam os judeus em sua maneira superficial e pouco espiritual. Costumava-se usar na carne, né, de pensar, pois em vez de considerar as outras nações como aqueles com quem deveriam ter compartilhado o seu conhecimento de Deus, que o certo seria isso, conforme descrito em Gênesis 12:3, simplesmente se referiam a elas de maneiras menosprezadas, como gentios. Então, realmente o termo, né, não caía de muita bem visto, né? Não era muito aceitável o termo, alguém que era considerado assim. Então, essa menosprezação por parte do povo judeu com os gentios, né, não era da vontade de Deus que fosse assim. Né? O povo ainda, na verdade, não tinha entendido, os judeus não tinham entendido, que Deus, ele não era um Deus que havia selecionado apenas um povo, mas que toda raça, nação e língua, né, como vai dizer em Apocalipse, se dobrará naquele grande dia, né, de joelhos. Então, realmente, essa graça de Deus, ela veio a todo mundo. E essa compreensão que o judeu não havia tido e que, infelizmente, ainda hoje, né, os judeus ortodoxos não têm ainda essa compreensão. Não é à toa que estes ainda esperam e aguardam, né, a vinda do Messias. Coisa que, quando a gente estuda as profecias bíblicas e estuda o Antigo Testamento, a gente vê que esse cenário ele não pode ser mais propício para uma primeira vinda de Cristo. Né? Jesus já veio, Jesus já cumpriu ali o grande propósito a qual ele veio em relação a fazer que nós fôssemos ali trazidos e termos a oportunidade de ser trazido de volta para Deus, né? E ele irá retornar naquele glorioso dia, completando ali a sua obra maravilhosa que ele iniciou. Então, eles o chamavam de incircuncisão, os homens que não possuíam a marca da aliança de Deus com seu povo. Este era o orgulhoso julgamento por parte daqueles que chamavam a si mesmo circuncisão. Embora do ponto de vista do homem em Cristo, esta marca seja apenas na carne e feita por mãos humanas. Você já imaginou de como o judeu não se consideraria se essa marca fosse uma marca de nascença, né? Com tudo isso, né, uma marca realizada ali, feita pelas mãos do homem, era toda esse empoderamento, podemos dizer assim, por parte de um judeu, se achar totalmente seletivo por parte de Deus. Verdade. O nosso terceiro subponto, ele trata sobre a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, conforme descrito em Efésios 2, 11, a parte B. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa da carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, conforme descrito em Gálatas 6,15. Nas epístolas paulinas, nós encontramos esse contraste entre a circuncisão, que é do Espírito, e a que é realizada na carne, obra de mãos humanas. E podemos comparar o modo pelo qual o tabernáculo e o templo são assim descritos no Novo Testamento, lá em Marcos 14, 58, lá em Atos 7, 48, Hebreus 9, 11 e o verso 24. Então, quando contrastamos com o templo espiritual, né, de que Paulo fala no verso 21
ele vai dizer: nele o edifício inteiro bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, conforme descrito em Efésios 2, 21. Então nós conseguimos perceber que Paulo, ele não menosprezou a circuncisão como instituição. Para ele era um sinal da aliança instituído por Deus, mas se o sinal externo não fosse acompanhado pela fé interior e pela obediência de vida à aliança, tornava-se sem valor e apenas obra da carne, conforme descrito em 1 Coríntios 7,19 e em Gálatas 5,6. A circuncisão que importava, houvesse ou não sinal exterior, era a circuncisão espiritual, ou seja, abandono do pecado e obediência a Cristo, conforme descrito em Romanos 2, 25 ao 29. É importante observar que o mesmo Paulo, que agora defende a questão do estar em Cristo, né? Também foi instruído no passado pela observância da lei e concordava no passado. Aí nós vemos agora a mente totalmente transformada, sendo instruído por Deus. Você vai ver Paulo falando no seu apostolado, dizendo que as palavras e as ordenanças que ele tinha recebido não tinha recebido de mãos humanas, tinha recebido do próprio Deus. Acredito eu que Paulo falou isso, não falou com prepotência, com orgulho, somente sabatinando aquilo que ele tinha recebido, defendendo com muito vigor Verdade. aquilo que seria transmitido não somente para a sua geração, mas sabendo que aquilo era palavras instruídas, inspiradas por Deus, que seriam palavras eternas, que teriam uma força e um vigor muito grande para revitalizar a vida de qualquer ser humano que ouvisse e entendesse essa palavra. É à toa que nós olhamos para Paulo como um grande missionário, como um grande desbravador, como aquele que doou totalmente a sua vida em prol do Evangelho, olhando nós para tudo isso, não vemos nenhum lucro pessoal, Glória. não vemos barganha de nada. Isso é algo extraordinário, não é totalmente ao contrário do que se vê hoje. Pessoas tentando buscar proveito do próprio Evangelho, da fragilidade das pessoas, das doenças das pessoas, das condições financeiras das pessoas e tentando barganhar com as coisas de Deus. Então, essas pessoas elas envergonham o Evangelho, porque não parece aquilo que Paulo ensinou e aquilo que foi instruído. Na sua velhice, já o cárcere, ele vai dizer que só tinha Lucas com ele, né? Então, estava abandonado, sozinho, no calabouço, mas compreendendo que os escritos à igreja a que ele amava, os filhos que tinham sido gerados dele, eles levariam a caminhada de Paulo muito mais além do que o seu próprio ministério. Eu sou mais audacioso a dizer que o espinho na carne, né, de Paulo era necessário para que ele tivesse essa obra tão excelente. Há quem diga, e eu concordo, né, de que se não fosse esse espinho na carne, né, a exaltação passaria bem próximo ali de Paulo e ele não teria uma obra dessa tão excelente como foi. Né? Paulo pode ser, para nós hoje, para a teologia da prosperidade apresentada hoje, um fracasso, mas verdadeiramente, né, um empreendimento de muito sucesso para Deus em relação à pregação do Evangelho. Glória a Deus. Nosso quarto subponto, ele trata sobre a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios, conforme descrito em Gálatas 5, verso 2 e 3, e Filipenses, capítulo 3, verso 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos 15, verso 1, 2, 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, conforme descrito em Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3, 3. O Concílio de Jerusalém, conforme descrito ali no capítulo 15 de Atos, do verso 1 ao 35. O primeiro concílio da igreja realizado em Jerusalém
provavelmente no ano 48, é um dos mais importantes eventos registrados em Atos. A pergunta era: os gentios cristãos eram obrigados a obedecer à lei dos judeus? Da resposta a essa pergunta dependia uma grande parte do destino da igreja. Se a resposta fosse sim, o cristianismo seria apenas uma outra seita do judaísmo. Se não, estaríamos livres para cumprir a missão divinamente ordenada de ser uma religião mundial. Obviamente, pela manutenção da boa obra de Deus, a resposta a essa pergunta foi não. Fluindo assim a evangelização aos gentios, né? Graças a Deus, né? Verdade. Glória a Deus. Amém. O nosso segundo ponto, ele vai tratar sobre estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, conforme descrito no capítulo 2, verso 12, ali de Efésios. É uma condição totalmente desfavorável. Passamos agora neste versículo 12 a ver e estudar em detalhe o segundo aspecto deste problema, a saber como foi possível, esses efésios, que eram gentios, incircuncisos, e como foi possível que eles fossem introduzidos na igreja cristã e unidos aos cristãos judeus para formarem um novo corpo, a igreja cristã. Essa é a questão da qual nós iremos tratar a partir de agora. O nosso primeiro subponto fala sobre uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação, conforme João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, conforme descrito em Hebreus 8, versos 8 ao 10. Então, a mudança fundamental para os gentios, entretanto, ela não era apenas na maneira pela qual os judeus os consideravam, mas era uma mudança necessária da sua atual condição. Sua completa falta de privilégios e oportunidade está descrita aqui nos termos de longo alcance deste versículo. Naquele tempo, antes que viessem a conhecer e experimentar a graça de Deus, eles estavam sem Cristo. Estas palavras podem ter o sentido de primeira descrição da situação dos gentios, ou mais provavelmente o de descrição da situação básica, da qual todas as outras dependem. Vemos o contraste entre o que os gentios eram sem a esperança do Messias e tudo o que decorria dessa situação e aquilo que vieram a ser quando foram admitidos em Cristo Jesus. Estavam numa situação totalmente desfavorável, mas agora sendo tornados favoráveis pela parte de Deus através do sacrifício de Cristo, esses efésios eles ganharam oportunidade de vida. Ganharam uma nova vida com uma nova oportunidade de vida, com novas atitudes. Então, transformação de mente, uma conversão, um conhecimento novo, um aprimoramento do conhecimento da parte de Deus. Afinal de contas, a cada dia que nos relacionamos com Deus, conhecemos um pouco mais de Deus, quando dizer que a palavra de Deus se renova a cada manhã, a cada dia, realmente o Espírito Santo ele opera essa obra na vida do cristão. Há quem costume ler muito a Bíblia e pessoas que leram diversas vezes um capítulo e às vezes enxergam coisas que não tinham enxergado anteriormente. Isso é se fazer novas as coisas de Deus, O conhecimento de Deus ele nos dá uma outra dimensão das coisas. Nós vivemos num mundo palpável, digamos assim, no mundo físico, mas totalmente atrelados a Deus, tendo essa oportunidade na conversão, no mundo espiritual. Então passamos a ter novos olhares, novas percepções, e Deus é que nos proporciona, por sua graça, essa tão maravilhosa vida nova, podemos dizer assim. O nosso segundo ponto, ele fala sobre separados da comunidade de Israel.
Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel, conforme descrito no capítulo 2, verso 12. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, conforme descrito em Romanos 9:4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis 17:17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendentes de Abraão, conforme descrito em Gálatas 3:29. Deus chama homens, né? Separa, dá uma revelação a eles, uma visão, dirige-se a ele, envia-lhes uma palavra. É os que nos mantém sempre a marchar e caminhar em frente. Este foi o segredo do povo descrito no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, as promessas. Deus olhava para o seu povo e lhe dizia: não se preocupe, deixe que as outras nações os invejem e tente destruí-lo, deixe que os homens se levantem contra vocês. Não importa, vocês são o meu povo, nunca os deixarei desaparecer, não te deixarei nem te desampararei, diz Hebreus 13:5. Mas os Efésios, isso era estranho a eles, isso é estranho para eles. Então as nações gentílicas nada sabia dessas questões, dessas promessas. Enquanto que o povo peculiar de Deus, os judeus, recebiam estas grandes mensagens e se regozijavam nela, os outros absolutamente não as conheciam. Eram estranhos, absolutamente estranhos, não tinham ouvido dessas promessas, não sabia nada a respeito e não estavam interessados nelas. Então, essa continua sendo a verdade sobre todos que estão fora de Cristo, sobre os que não estão ligados vitalmente a Cristo. Podem ler a Bíblia e não se comovem, podem ver essas grandiosidades preciosas das promessas de Deus, e serem inertes a isso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz: pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupção das paixões que há no mundo. E ainda indagam, a quem se aplica isso? Quem se pode dizer a respeito? São estranhos. São como estrangeiros, não entendem a língua. E de uma forma tão expressada, essa maravilhosa graça de Deus derramada no mundo, mas muitos, a maioria, apesar de serem intelectuais e conhecedores de tantas coisas, mas se tornam tão inertes e tão duros de coração para o conhecimento dessas coisas espirituais de Deus. A tecnologia está tão avançada, não temos como dizer de que o evangelho já chegou em locais que o homem ainda não tenha chegado. Então, essa revelação natural de Deus, ela alcança o homem. Então, na questão do homem não poder ser culpado, ele se torna totalmente indesculpável diante de Deus, justamente por toda essa revelação que vem sendo derramada no mundo, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou esse mundo. Ele opera, ele trabalha nele, ele mostra as suas maravilhas, ele faz com que as suas promessas se cumpram segundo a sua palavra, mas devido à dureza de coração do homem, é que muitos não irão alcançar essa maravilhosa graça de Deus. Glória a Deus, verdade. Amém. Nosso terceiro subponto fala sobre alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, Atos 13, verso 32 ao 37. Dentre eles, o pacto abrâmico, Gênesis 12, verso 1 a 3. O pacto mosaico, Deuteronômio 28, verso 1 ao 14. E o pacto davídico,
2 Samuel 7, 13 ao 16. Esses pactos eram reiterações das promessas messiânicas. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, conforme descrita em Gálatas 3, 29. Israel era a comunidade do concerto. Esses concertos foram feitos com Abraão, né? Foram feitos com o povo, sob a chefia de Moisés, sendo mais tarde substituído pelo novo concerto, lá em Jeremias, capítulo 31. Então, eles forneceram a base da existência de Israel. Os concertos de Deus continham promessas de bênção, se o povo fosse fiel na obediência às cláusulas estipuladas por Deus. A maior bênção era a garantia de libertação pelo Messias divino, porque os gentios estavam fora da comunidade, eles eram estranhos ou não participantes dos privilégios atuais e futuros, os quais foram garantidos a Israel, justamente pelo sacrifício de Cristo, que proporcionou essa maravilhosa graça aos gentios, que também éramos gentios e agora somos agregados ao povo de Deus, né? Fomos enxertados na videira, né? Jesus, quando entrando ali em Jerusalém, na sua conhecida entrada triunfal, montado ali em um jumento, né? Quando entrando ali na cidade, aqueles que gritavam Hosana, justamente com a exclamação de que reine agora, né? Essa era a necessidade do povo. Faltou compreensão espiritual por parte deles, justamente porque Cristo ele não havia havido, ele não tinha vindo ao mundo justamente para essa questão, para colocar um ponto final ali no Império Romano que tanto oprimia aquele povo, né? Não era a hora ainda, né? Ele vai fazer isso, né? No final, né? Quando tudo se consumar, Jesus vai colocar, digamos, a cereja do bolo na sua obra, ao qual ele iniciou. Aí sim, então nós conseguimos compreender de que aquela falta de entendimento daqueles que gritaram Hosana, reconhecendo ali Cristo como Salvador, mas apenas um Salvador terreno, foi os mesmos aqueles que gritaram, né, crucificam ali na cruz. É triste a gente ver isso. Vemos uma distorção tremenda, uma inversão tremenda de valorização, né, e daqui a pouco uma desvalorização tremenda em relação, porque Cristo não havia vindo para aquele propósito que eles desejavam, mas Cristo ele veio por um propósito muito maior. E hoje nós, pela graça de Deus, nós compreendemos, nós somos bem-aventurados, né? Hoje vivemos e conhecemos o Antigo Testamento, tudo aquilo que apontava para Cristo, né? Mas nem todos tiveram esse privilégio. Glória a Deus. Verdade. Estava lendo aqui, lembrando das palavras que você falou em relação a ser enxertado, e lembrando as palavras de Jesus em João 15, a videira e os ramos, né? Ele fala, no versículo 4, ele diz assim: permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Amém. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Então, Jesus estava dizendo, a base, o alimento essencial para o fruto de vocês está enxertado em mim. Se eu faço parte do corpo de Cristo, dessa árvore, e agora estou enxertado, da minha própria forma, do meu próprio modo, não consigo mudar as coisas. Então, somente Deus consegue fazer isso. Então, o que nós conseguimos observar é como as pessoas elas têm a percepção que precisam de Deus, elas são dependentes de Deus, elas reconhecem na sua religião que elas precisam do cuidado de Deus, da ajuda de Deus, tudo vem emana de Deus, mas quando tange a questão
a obediência, a vista delas fica obscuras, elas não conseguem enxergar que precisam obedecer. Por que isso acontece em determinadas vezes? Nós não conseguimos compreender totalmente. Mas é porque as pessoas conseguem amar mais a própria palavra em falar sobre isso. As pessoas conseguem amar mais as coisas desta vida do que a vindoura. Então, elas conseguem se apegar mais a essas coisas. Então, na medida em que as pessoas vão se apegando às coisas materiais, às coisas carnais, aos bens e outras coisas que lhe deixam mais confortável no primeiro momento, elas começam a desvalorizar a própria palavra de Deus, porque parece tão longe, né? Parece tão obscuro. Ah, o meu avô falava que Jesus viria. Ah, minha mãe falava que Jesus viria. Ele não veio ainda. Então, parece um conto de fada para aqueles que não abraçaram com fé. Não enxergam isso como uma realidade. Isso é uma realidade que está muito próxima. Então, a Bíblia vai, pelo que nós enxergamos nesse período, somente enxergar esse momento da pandemia, do distanciamento social, as catástrofes que têm acontecido, os desastres ecológicos e a doença e, que tem perturbado muitas pessoas, nós já conseguimos ver que não podemos dizer, ah, Deus está falando através disso ou daquilo. Deus pode trabalhar de qualquer forma, né? De qualquer forma. Mas e precisamos analisar tudo isso se baseando pela Bíblia, sim, precisamos. É urgente essa nossa procura pela vontade de Deus. E eu dizia hoje lá no Círculo de Oração, tem muita gente ainda que está dormindo o sono de Jonas. E não depois, precisa que o navio muitas vezes comece a naufragar para que ele venha acordar, venha buscar na sua consciência, na sua inteligência, a sua responsabilidade e venha fazer como Jonas fez. Jonas teve uma atitude muito coragem, que talvez eu não teria. Jonas disse: olha, é o seguinte, vocês me jogam no mar e tudo isso vai acabar. Então, olha a coragem naquele momento. Então, Verdade. era dois homens, ele sabia da responsabilidade, sabia que estava pagando um preço pela desobediência, e agora Deus requeria que ele agora tomasse uma atitude radical. E a atitude radical foi uma atitude que salvou pessoas. Então, a nossa atitude radical de amar a palavra, de viver a palavra, de pregar essa palavra, de levar mesmo ela dura, muitas vezes muito radical para as pessoas, é no intuito de salvar mesmo, né? Levando o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. E meditando nessas questões que o irmão falou, em relação às pessoas que esfriaram, né? Nesse tempo de pandemia, de afastamento social. Oremos para que Deus também manifeste do mesmo amor, da mesma insistência que teve ali com o profeta Jonas, na vida dessas pessoas também, para que elas venham com amor serem restauradas, né? Nosso terceiro ponto vai tratar sobre sem esperança e sem Deus. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus no mundo. Né? Que situação ali catatônica para estes. Né? Nosso primeiro subponto, ele vai falar sobre desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, conforme descrita em Salmo 130, verso 5, e em Jeremias 17:7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, conforme descrito em Atos 17, verso 18 e 32, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. 1 Coríntios 9. A falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, eles não tinham esperança, né,
né, do triunfal final da justiça e o amor divino para eles. As questões finais da história do mundo eram sombrias, preocupantes e incertas. A época de ouro deles estava no passado e irremediavelmente perdida, ao passo que a época de ouro do judeu estava justamente no futuro. Alguém observou que precisamos de uma esperança infinita que só a fé em Deus pode dar. Westcott repara no patético da estranha combinação sem Deus e sem esperança. Eles enfrentavam a natureza e a vida sem esperança porque não tinham relação com o intérprete da natureza e da vida. Os gentios tinham muitos deuses e muitos senhores e um Deus como causa primária nas teorias filosóficas, mas nenhum Deus que amassem os homens e a quem os homens pudessem amar. Essa era a grande questão, era a falta de entendimento destes e até a falta de compromisso em poder estar se dispondo, como o irmão mesmo ressaltou, em relação a ter o conhecimento desse Deus. Então faltou disposição de muitos para que viesse a ter esse conhecimento, para que eles pudessem alcançar e fossem restabelecidos, né, nesta mesma esperança, essa esperança que hoje nós desfrutamos, né, que pela graça de Deus nós temos esse privilégio maravilhoso porque nós fomos alcançados por essa promessa. Verdade, Paulo. Falando sobre essa questão do interesse, é grave. Eu falei há pouco tempo, quando nós observamos que a maioria das nossas escolhas elas são muito pessoal. Elas não, o esforço que fazemos para as coisas espiritual envolve o corpo de Cristo, ele é muito mínimo e insignificante, fazendo um paralelo entre as nossas escolhas pessoais, de punho próprio. Então, elas são muito pequenas. É claro que tudo aquilo que nós fazemos, que seja na igreja ou mesmo no seio da família, elas devem glorificar a Deus. Mas eu vejo pouco interesse quando as coisas são relacionadas diretamente ao reino de Deus. As pessoas elas fazem pouco esforço, porque me parece que no andar da carruagem, as pessoas olham mais a obra de Deus como algo humano, algo pessoal, de um líder, de um pastor, de um determinado grupo, e eles esquecem do chamamento, da responsabilidade individual, que é o reino, que é um corpo, que cresce junto, que trabalha junto, que granjeia junto, que almeja junto. Então, falta esse sentimento. Esse sentimento está faltando no meio da igreja. E principalmente quando nós olhamos essa relação de tantas igrejas, de tantos pastores, de tantos ministérios, cada um querendo pregar sua própria teologia, de uma forma totalmente, às vezes, alheia às escrituras, de se observar uma boa teologia. Então, é preocupante a forma como, muitas vezes, o reino de Deus, na sua totalidade, ele é tratado. Glória a Deus. E citando a célebre frase, né, bíblica, que diz que o amor de muitos esfriaria, né, nos últimos dias, né, mas isso não é para nos confortar, para nos dar um conforto, porque senão daqui a pouco nós anelamos tanto pela vida de Jesus, porque achamos que estamos seguros e salvos, que esquecemos das outras pessoas que ainda não foram alcançadas, por aquelas que se afastaram desses caminhos e necessita de uma restauração a Deus. O nosso amor ele tem que ser demonstrado justamente nesse intuito, de alcançar as pessoas, de reconhecer de que essa obra de Deus realizada através do seu Filho ali na cruz do Calvário, ela não foi unicamente para me alcançar, mas ela foi para alcançar todo o ser humano. Ela simplesmente não o fará justamente por nossas escolhas. Quando nós escolhemos aquilo que é errado e que desagrada a Deus, é isso que nos afasta de Deus. Apesar de todo esse amor dispensado por Deus ali, através de Jesus, na cruz do Calvário, e o que verdadeiramente matou o Filho de Deus, né?
foi justamente o amor que ele teve em excesso pela humanidade, e este amor ele o tem até hoje, né, e demonstrará isso justamente na sua grandiosa volta. Então, o que nós temos que ter cuidado é para daqui a pouco não anelar tanto a volta de Jesus e achar que simplesmente a obra de Cristo foi essa, foi alcançar Ele próprio, simplesmente isso. Mas não é isso. Nós devemos mais que sofrer por estes que ainda não foram alcançados, do que verdadeiramente anelar. Maranata, ora venha Senhor Jesus, mas no tempo certo, no tempo de Deus, assim como Cristo veio na plenitude dos tempos, ele retornará também, quando o momento for totalmente propício àquela obra que ele há de finalizar a sua realização. Glória a Deus. O nosso segundo ponto, ele trata sobre, segundo subponto, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, conforme descrito em 1 Coríntios 8:4 e Gálatas 4:8. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, em Êxodo 19:1-16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, conforme descrito em João 17:3. Então, a ruína moral e espiritual dos tais gentios era ela completa, né? Mas no verso 16, Paulo deixa claro que a remoção da divisão entre os dois grandes grupos da humanidade resulta na reconciliação de judeus e gentios a Deus. Pela cruz, ou seja, pela obra reconciliadora de Cristo, conforme descrito no verso 13, Deus se tornou apto a perdoar os pecados de judeus e gentios, dessa forma produzindo uma nova relação entre eles. Esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele era totalmente necessário para que Deus pudesse perdoar e dar essa oportunidade. Só um sacrifício vivo, único e eficaz, daquele sem mancha, né? Sem ruga e sem mancha, sem mácula, né? Para que pudéssemos verdadeiramente nos restaurar a Deus, essa comunhão que havia sido perdida ali por conta da entrada do pecado no mundo. Então, a experiência de reconciliação, uma ideia predominantemente paulina, a gente pode conferir isso em 2 Coríntios 5, 18-20, em Colossenses capítulo 1, verso 20. Ela é a troca de um conjunto de relações. Por causa do pecado, os leitores de Paulo estavam outrora em conflito com Deus e com os semelhantes. Eles estavam apartados de Deus, mas agora foram reconciliados com Ele e vivem em harmonia com os propósitos e as leis divinas. A graça foi que provocou essa restauração da comunhão com Deus. Não foi nossas obras, não foi simplesmente as nossas escolhas. Eu escolhi Deus, eu escolhi Deus. Como se você, por sua própria força e sozinho neste mundo, pudesse conseguir caminhar e marchar, né? Trilhar a sua jornada cristã sozinho, ao léu. Vou chegar ao céu só, caminharei lá, daqui para frente não precisarei ser carregado, ser até mesmo, muitas vezes a gente precisa ser até exaltado nessas questões, né? Ser chamado a atenção para algumas coisas que nós fazemos, para que a gente venha mesmo a se alertar em relação ao caminho que nós trilhamos na obra de Deus. Nós fomos chamados com um propósito. Esse propósito, ele é verdadeiro e ele cumpre, né, tudo aquilo que Deus prometeu no final. Então, essa questão de você como um cristão, que se converteu, seja há pouco tempo, ou já faz anos, 20, 30 anos, que está caminhando na fé. Daqui a pouco, comecem seus pensamentos nortear aí as ideias de que será que Jesus vai mesmo voltar? Já faz tanto tempo, desde que eu sou menino que eu escuto isso, né? Vovó já falava para papai, papai já falava
papai já fala para mim, falar para mim, papai já partiu, Jesus não voltou ainda. Né? Essa questão dessa análise do tempo que nós fazemos em relação à volta de Cristo, né? Que nós possamos permanecer firmes e constantes nessa obra a qual Deus nos chamou. Né? Não somos fortalecidos por nossa própria força ou por qualquer mérito humano, mas nós fomos fortalecidos quando chamados por aquele Deus Todo-Poderoso. É o Espírito de Deus que nos capacita. Né? Não somos robôs nas mãos de Deus, mas Ele nos auxilia para que nós venhamos até essa compreensão. Nossa consciência que nos acusa, justamente é o meio ao qual Deus trabalha para que nós venhamos a reconhecer certas coisas que fazemos. Deus continua a trabalhar, o Espírito Santo continua a operar maravilhosas graças em nossas vidas, nos proporcionando tantos privilégios que jamais poderíamos imaginar. Se os maiores intelectuais do mundo tivessem no passado sentado antes que Cristo pudesse trazer toda essa restauração humana e imaginar algo que pudesse ser tão grandioso, eles não chegariam a esse pensamento. A restauração a Deus é o maior privilégio que nós alcançamos quando Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Glória a Deus. Pode ficar com a conclusão, meu pastor, por favor. Só ler aqui, está muito bem explanado. Amém. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Louvado seja Deus. E olhando para esta palavra, só concluindo esse pensamento, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, essa esperança, ela não é uma esperança em coisas materiais, em coisas físicas, mesmo que venhamos a conquistar uma bênção de Deus. Mas a nossa esperança, ela está muito além. Está nas palavras que o Senhor Jesus, o próprio Deus falou em Isaías 55, né? Caminhos mais altos e pensamentos mais altos. Então, quando reconhecemos que Deus está no controle, nós não iremos somente cantar como alguns cantam, sonhando os sonhos de Deus. Não é sonhando os sonhos de Deus, é vivendo aquilo que Deus preparou para que nós pudéssemos, com muita graça de Deus, vivenciá-los num mundo cheio de trevas, onde nós precisamos granjear, como dizia meu pai na fé, cada dia para que venhamos ter uma vida transformada dia após dia de santidade. Que a graça de Deus possa nos ajudar e nos orientar a buscar dias melhores, não melhores humanamente falando, mas melhores de graça, para que a compreensão ela adentre os nossos corações, porque muitas das nossas expectativas humanas talvez sejam frustradas e não venhamos conquistar. Mas a Bíblia vem falar, uma promessa que Jesus mesmo deixou, quando ele vai dizer: não te turbe o vosso coração, preparar moradas eternas, e essas moradas eternas, elas estão preparadas, e nós almejamos chegar lá. Já tem um hino que diz assim, né? Nós queremos um dia adentrar as mansões celestiais. Não sei que tamanho vai ser a nossa alegria, não sei que tamanho será o sorriso, só sei que para aqueles que hão de herdar a vida eterna com Cristo, será o gozo eterno, né? Glória a Deus.
vida, Paulo. Amém. Deus abençoe a sua, meu pastor. Em nome de Jesus. Pai, Senhor. Deus abençoe. Até Paz do domingo. Senhor. Até. Em nome de Jesus. Abraço. Abraço.